Olha, tem certas oportunidades na vida pública que são assim, de outra categoria. Não é só um bom emprego, sabe? É um verdadeiro projeto de vida. E hoje a gente está com o documento oficial de uma delas em mãos. Um cargo com um salário que, somando tudo, passa fácil dos R$ 32.000. Estabilidade máxima e o melhor, aberto para qualquer curso superior. A gente está falando do concurso para auditor fiscal da Receita de Goiás, a Cefaz-Goji. O edital foi finalmente republicado depois de uma longa novela e a nossa missão aqui é basicamente traduzir esse editalês todo. A gente quer ir além do óbvio, entender o que realmente importa para quem está na batalha, o que mudou nesses meses de suspense e qual é a real dimensão dessa oportunidade. Ok, vamos desvendar isso. Os números de largada já impressionam, né? São 50 vagas imediatas, mais 25 para cadastro de reserva, e a remuneração é o que todo mundo comenta. O inicial de quase 29 mil, que com uma verba indenizatória ali de R$ 3.600, joga o bruto para mais de 32 mil. Isso coloca o cargo, assim, no topo da pirâmide do serviço público. Sem dúvida. E é fundamental a gente entender o peso do cargo de auditor fiscal. Não é um trabalho burocrático qualquer, né? É a pessoa que está na ponta, garantindo que o dinheiro entre para o Estado, financiar hospital, escola, segurança, tudo. A responsabilidade é gigantesca. E o fato de aceitar qualquer graduação transforma a disputa numa espécie de Olimpíada. Você tem gente de direito, engenharia, letras, odonto, todo mundo na mesma arena. O nível é altíssimo. Exato! E essa Olimpíada específica quase foi cancelada. O edital saiu em maio de 2025 e, pouco depois, foi suspenso. Foram 7 meses de silêncio, de incerteza. Muita gente já tinha até desistido. E é aqui que a história fica bem interessante, porque a razão dessa pausa diz muito sobre o concurso. Totalmente. A suspensão não foi por um erro qualquer, um errinho de digitação. Foi uma pausa para fazer ajustes estruturais importantes. O principal motivo foi uma recomendação da Procuradoria-Geral do Estado para adequar o edital à lei de cotas, incluindo a reserva de 20% das vagas para candidatos negros. É um ajuste de legalidade, de conformidade, e isso, claro, exige tempo para recalcular tudo. Ok, isso explica a parte legal. Mas teve outra mudança que assustou muita gente. O número total de vagas despencou, de 300 para 75. Isso parece um balde de água fria. Foi só um corte de custos? É mais complexo que isso. A redução está diretamente ligada à Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado tem um teto de gastos com pessoal, e nomear 300 auditores de uma vez criaria um impacto orçamentário imenso. Talvez até ilegal. Então a redução não foi uma decisão arbitrária de vamos contratar menos. Foi um ajuste à realidade fiscal do Estado de Goiás. É um exemplo perfeito de como a macroeconomia afeta a vida de quem estuda. Faz sentido. Então a espera serviu para deixar o concurso legalmente e financeiramente redondo. Com o jogo de volta, vamos para a parte prática. Aquilo que o candidato precisa imprimir e colar na parede. A banca é a Fundação Carlos Chagas, a FCC. As inscrições abrem em 9 de fevereiro e vão até 12 de março de 2026. A taxa é salgada, R$ 250. E a data do juízo final, 17 de maio de 2026, com prova só em Goiânia. E cada um desses pontos merece uma análise mais profunda. Dizer que a banca é FCC é muito mais do que dar um nome. A FCC muda o jogo completamente. Não é uma banca que testa o saber jurídico de forma ampla, como outras. Ela testa sua capacidade de memorização fotográfica de artigos, parágrafos e incisos. Peraí, então quer dizer que um candidato que entende profundamente a teoria do direito tributário, mas não decorou o prazo exato de um recurso que está no artigo X do regulamento, pode ser superado por alguém que simplesmente memorizou a letra da lei? Exatamente esse o ponto. A estratégia de estudo para a FCC precisa ser menos conceitual e muito mais focada em repetição, leitura massiva da lei seca e flashcards. A banca é famosa por trocar deve por pode ou exclusivamente por preferencialmente e criar uma pegadinha.
O diabo mora nos detalhes, e a FCC é a especialista em encontrar esses detalhes. E tem mais, a prova é uma maratona. Uma maratona de verdade são 160 questões divididas em 2 turnos no mesmo dia. Prova de conhecimentos básicos pela manhã, 4 horas, pausa para almoço que ninguém consegue engolir direito e depois mais 4 horas de conhecimentos específicos à tarde. 8 horas de prova. Isso me parece um teste que mede mais a resistência do que o conhecimento em si. É uma crítica justa a esse modelo ou essa resistência é de fato uma habilidade necessária para o cargo? É uma crítica justa, mas a resistência é sim uma habilidade para o cargo. O trabalho de um auditor pode envolver analisar pilhas de documentos por dias, manter a concentração em fiscalizações longas, estressantes. A prova, de certa forma, simula essa necessidade de vigor mental. Não basta ser inteligente, tem que ser resiliente. Quem chega exausto na última hora de prova começa a cometer erros bobos em matérias que domina. Lembro de um amigo que fez uma prova nesse formato. Ele me disse que na 6ª hora ele lia uma questão complexa de contabilidade e a única coisa que o cérebro dele conseguia pensar era em pizza. É um nível de esgotamento que pouca gente consegue simular estudando em casa. E a régua de corte é alta, né? Mínimo de 60% em cada bloco, sem zerrar nenhuma matéria. E depois dessa carnificina toda, ainda tem avaliação de títulos. Sim, mas aqui vem uma ótima notícia para a maioria. O que é fascinante nesse edital é que a avaliação de títulos é puramente classificatória. Isso gera uma dúvida enorme, então vale a pena repetir. Ela não elimina ninguém. Um candidato com absolutamente nada, além do diploma de graduação, pode e vai ser aprovado e nomeado se tiver uma boa nota na prova objetiva. Ou seja, o doutorado de alguém não vale nada se a pessoa não passar pela prova objetiva, mas pode ajudar a ganhar umas posições na lista final? Perfeito. Os títulos somam, no máximo, 8 pontos. A prova objetiva vale muito mais. Ter uma pós, um mestrado, ajuda a subir na classificação, o que pode significar ser chamado alguns meses antes. Mas a grande batalha, a guerra de verdade, é nessas 160 questões da prova objetiva. Entendido. Então, com uma banca que cobra a literalidade da lei e uma prova que é uma ultramaratona mental, a preparação tem que ser um treino de atleta de elite. Não adianta só ler a teoria, é preciso resolver milhares de questões para pegar o jeito da FCC, para o cérebro se acostumar com as pegadinhas e para aprender a gerenciar o tempo sem entrar em pânico. Exatamente. A chave é a prática massiva e constante. A teoria te dá a base, mas é a resolução de questões que te ensina a jogar o jogo. É onde você aprende a identificar o padrão da banca, a controlar o cronômetro e a fortalecer a musculatura mental para aguentar as 8 horas. Um bom banco de questões é, honestamente, mais importante que muitos livros de doutrina para um concurso como este. Falando nisso, a estratégia, então, é quase de força bruta, repetição e mais repetição, certo? Se a ideia é ter um arsenal de prática, o estudante precisa de ferramenta para isso. E se você que está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita um maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Essa ideia de revisão com flashcards, por exemplo, parece feita sob medida para o desafio da FCC. Com um conteúdo tão vasto e focado em detalhes, ter um método de revisão ativa e rápida é o que separa a aprovação da reprovação. Com certeza. É a ferramenta ideal para o tipo de memorização que a banca exige. E toda essa preparação insana, essa maratona de 8 horas, é para fazer o que exatamente? Quando um candidato finalmente consegue a aprovação, qual é a realidade do dia a dia de um auditor fiscal em Goiás? O edital dá um bom panorama. E a variedade de tarefas é impressionante. Vai desde o trabalho intelectual de escritório, como analisar livros contábeis de uma multinacional para verificar se os impostos foram pagos corretamente, o que a gente chama de constituir o crédito tributário, até um trabalho de campo, bem operacional. O auditor pode estar em um posto fiscal na fronteira do estado, parando caminhões para fiscalizar mercadorias e, se necessário, apreender o que estiver irregular.
Então, em um dia você pode estar numa sala com ar-condicionado, mergulhado em planilhas, e no outro, de colete, no meio da estrada, com o poder de polícia administrativa. Exatamente. Essa dualidade mostra a dimensão da autoridade e da responsabilidade do cargo. O auditor representa o Estado, ele tem acesso a informações sigilosas das empresas, o poder de aplicar multas milionárias e de interferir diretamente na circulação de bens. É um trabalho de altíssimo impacto, que exige tanto conhecimento técnico quanto bom senso e integridade. E parece que o estado de Goiás está precisando urgentemente desses profissionais. Eu estava lendo o documento oficial e encontrei um número que me fez parar e reler umas 3 vezes para ter certeza. O órgão tem, hoje, 232 cargos vagos de auditor fiscal. 232. E é aí que a gente conecta os pontos e a análise fica realmente interessante. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o edital oferece 50 vagas imediatas e 25 em cadastro de reserva, um total de 75, mas o déficit real, o buraco na equipe, é de 232. Isso é um sinalizador fortíssimo. Um sinalizador de quê? De que o cadastro de reserva vai ser chamado com certeza. Muito mais do que isso. Sugere que o cadastro de reserva de 25 pessoas é apenas uma formalidade inicial. Com um déficit tão gigantesco, a necessidade de pessoal é muito maior do que o edital deixa transparecer. A probabilidade de chamarem muito além das 75 vagas previstas é altíssima, simplesmente por uma questão de necessidade operacional do órgão. E isso não é só uma suposição baseada no número de cargos vagos. Tem histórico para comprovar isso. Tem. E é um histórico muito consistente. Se olharmos os concursos anteriores da própria Cefasgo, o padrão se repete. Em 2018, o edital abriu com 28 vagas. Sabe quantos foram nomeados? 114. Mais de 4 vezes o número inicial. Em 2004, foram 93 vagas no edital e chamaram 110. Se a gente voltar ainda mais, em 1994, o concurso era para 102 vagas e nomearam 175. Então, o que tudo isso quer dizer é que o número no edital é só o ponto de partida. A tradição do órgão é usar o concurso para preencher as lacunas que vão surgindo ao longo dos anos, chamando aprovados muito além da lista inicial. O cadastro de reserva não é só uma possibilidade, é praticamente uma certeza e há chances reais de chamarem até quem está fora dele. Uau! Essa informação muda completamente a perspectiva. As 75 vagas são, na verdade, a ponta do iceberg. Isso deve dar um gás extra para quem está estudando. Então, para amarrar tudo, o que temos aqui é a anatomia de um concurso de elite. Uma remuneração espetacular, uma prova brutal que testa tanto o conhecimento quanto a resistência, organizada por uma banca cheia de manhas, a FCC. Mas, ao mesmo tempo, as regras do jogo estão claras. Exato. E a grande revelação é que, por trás dos números oficiais, existe um cenário muito mais otimista. A combinação de um déficit enorme de pessoal, com um histórico robusto de nomeações acima do previsto, transforma esse concurso. Não é uma disputa por 50 vagas. É uma disputa para entrar numa lista de aprovados que o governo de Goiás provavelmente vai usar extensivamente pelos próximos anos. É uma maratona com um prêmio incrível no final e com mais medalhas disponíveis do que parece. Perfeito. E eu concluiria com uma reflexão sobre a própria jornada. A novela de 7 meses de suspensão já foi um teste de perseverança. Quem não desistiu ali já mostrou que tem uma das qualidades mais importantes, não só para ser aprovado, mas para a própria carreira de auditor. É um projeto de longo prazo, mas a recompensa, como vimos, é mais do que proporcional ao esforço. E isso nos deixa com um pensamento final para quem está nessa jornada. O edital diz que 50 pessoas serão nomeadas em 2027, mas, considerando o buraco de 232 cargos e a tradição do órgão, a pergunta que fica no ar é: qual será o tamanho real da turma que vai tomar posse? Será que veremos 100, 150 novos auditores nos próximos 4 anos? E, para quem está com a cara nos livros, como essa perspectiva de que a fila anda muito mais rápido impacta a estratégia e a motivação para manter um estudo de altíssimo nível, mesmo nos dias de cansaço?